Olá, meus amigos, minhas saudações, meus cumprimentos a todos. Neste vídeo, pretendo tratar do crime de infração de medida sanitária preventiva, tipificado no artigo 268 do Código Penal. Eu quero ressaltar que este vídeo ele está sendo gravado no dia 24 de maio de 2020 e, portanto, de uma forma bem coincidente com a questão da pandemia do coronavírus, né, da Covid-19. Então, me parece assim muito adequado o vídeo em relação àquilo que nós estamos vivendo nestes dias. O objeto da proteção jurídica do crime do artigo 268 do Código Penal é a incolumidade pública, ou seja, a segurança coletiva, né? Especialmente a saúde pública em relação à questão de riscos epidêmicos, de propagação, de contágio de doenças. Então, esse é o objeto da proteção jurídica. Visa-se proteger a incolumidade pública, que nada mais é, como eu disse, do que a própria segurança coletiva em si. O crime do artigo 268, né, a infração de medida sanitária preventiva, tem como núcleo o verbo infringir, que tem a significação, o sentido de violar, de não respeitar, de desobedecer, de afrontar. E aí o que é objeto desta infração? Medida sanitária preventiva, medida sanitária que seja determinada por alguma autoridade pública competente para tanto e que tenha essa medida sanitária um caráter preventivo, quer dizer, um caráter cautelar que vise a não propagação da doença. Com que propósito, então, ela é expedida, essa medida sanitária preventiva? Justamente este, ela é destinada a prevenir ou a introdução, segundo a tipologia do artigo 268, ou a introdução ou a propagação da doença. Introdução é fazer com que a doença entre dentro de uma determinada área, né? Que ela seja introduzida dentro de uma determinada área, um pouco diferente da propagação, porque a propagação pressupõe que a doença já exista e o que se quer com isso é evitar a sua expansão. E o que se busca prevenir exatamente em termos de introdução ou de propagação? Doença contagiosa. Doença contagiosa tem o sentido, quer dizer, doença que tende a se proliferar pelo contato, seja um contato direto, seja um contato indireto entre as pessoas. Tá? Então, repetindo a nuclearidade, a tipicidade objetiva dessa forma simples do delito do artigo 268 do Código Penal, infringir, quer dizer, desobedecer, não acatar, violar, medida sanitária preventiva, medida sanitária determinada por autoridade competente, que seja destinada a prevenir a introdução, quer dizer, que a doença entre em determinada área, ou prevenir a propagação, mesmo já estando introduzida, que ela se expanda naquela área, doença essa que seja contagiosa, quer dizer, aquela doença que vai se expandindo, vai se proliferando na medida em que as pessoas vão mantendo contato entre si de forma direta ou de forma indireta. A pena cominada ao artigo 268 no seu caput, 1 mês a 1 ano de detenção e, cumulativamente, também a pena de multa. As formas da prática do crime do artigo 268. Nós podemos falar em duas formas. Uma forma omissiva e uma forma comissiva. No caso da forma omissiva, né, já que o núcleo é infringir a medida sanitária preventiva,
Então, a medida sanitária, ela pressupõe, ela determina que as pessoas, ou que o sujeito, faça algo, né? Por exemplo, que ele use algum tipo de proteção, uma máscara, por exemplo, como nós estamos vivendo hoje, né? Então, a medida protetiva, ela tem um comando positivo e o agente, então, ele infringe a medida preventiva, deixando de fazer algo que deva. No exemplo, deixando de usar a máscara. Então, essa é a forma omissiva do delito, quando o comando é para que se faça algo e se pratica o delito, não se fazendo este algo que deve ser feito. E também temos a forma comissiva do delito. Nós podemos infringir a medida sanitária preventiva fazendo algo que não podemos fazer, que não devemos fazer. Vamos imaginar que a medida preventiva diga que nós não podemos ir em determinado lugar, frequentar determinada espécie de lugar, e a medida preventiva, então, ela é desobedecida na medida em que nós vamos a este lugar, que nós frequentemos a este lugar. Então, a forma comissiva, ela pressupõe, pela medida protetiva, pela medida preventiva, um não fazer, e nós a infringimos fazendo aquilo que não devemos. Então, repetindo as duas formas, né? Na forma omissiva, a medida determina que nós tenhamos um comportamento positivo, que nós façamos algo, e a nossa infração decorre do não fazer este algo. E na forma comissiva, a medida protetiva, a medida preventiva determina que nós não façamos algo e nós a infringimos fazendo esse algo que não podemos, que não devemos. Essas então são as duas formas de nós infringirmos a medida sanitária preventiva, né? Que visa introduzir ou visa prevenir a expansão de uma doença contagiosa. A tipicidade subjetiva inerente ao artigo 268 do Código Penal envolve a ocorrência apenas de dolo genérico. Basta a vontade de infringir a medida sanitária preventiva determinada pela autoridade competente, não havendo necessidade de qualquer propósito específico nessa infração, né? Nem mesmo que se queira, por exemplo, que a doença se expanda, ou que ela se introduza, ou que ela se expanda em determinada área física. Nem esse propósito precisa ter. Basta que o agente, livre e conscientemente, infrinja a medida sanitária preventiva que foi determinada pela autoridade competente. Qual é o sujeito ativo do crime do artigo 268? Qualquer pessoa, porque a rigor, qualquer pessoa é hábil para não respeitar a medida preventiva determinada. E o sujeito passivo, primariamente nós vamos ter a coletividade, porque se trata de um crime contra a incolumidade pública, que envolve justamente a segurança coletiva. Então, quando nós infringimos a medida sanitária preventiva, nós estamos primariamente colocando em risco a segurança coletiva e, via de consequência, a coletividade é o sujeito passivo primário. E, secundariamente, nós poderemos ainda pensar como sujeito passivo em qualquer pessoa que contraia a doença contagiosa, justamente por conta de alguém não ter respeitado a medida sanitária preventiva determinada. Qual é o momento consumativo, quando nós vamos considerar o crime do artigo 268 consumado? Se for na forma omissiva, nós vamos considerar consumado no momento em que o agente deixa de fazer aquilo que deveria ter feito. No momento, por exemplo, que ele sai à rua sem usar, deixando de usar a máscara que deveria. E se for na forma comissiva, no momento em que o agente faz aquilo que não poderia ter feito,
Se o comando da medida sanitária preventiva, por exemplo, for o de não ir a determinado lugar, não frequentar determinado lugar, no momento em que o agente chega, entra, vai até aquele lugar, neste momento ele consuma na forma comissiva o delito do artigo 268. Tá? Então, na forma omissiva, consuma-se no momento em que o agente deixa de fazer o que deveria ter feito, e na forma comissiva, no momento em que o agente faz aquilo que não poderia ter feito. É possível nós falarmos em tentativa, no caso do crime de infração de medida sanitária preventiva, do artigo 268, se for na forma omissiva, não, porque caracterizará daí uma omissão própria, né? A forma de infração será uma omissão própria, e nós sabemos que em crimes omissivos próprios não vai caber tentativa. Se for na forma comissiva, nós temos que analisar. Se for praticado de maneira plurissubsistente, é possível falarmos em tentativa, né? Agora, se for uma comissão unissubsistente, em que o sujeito pratica e está consumado, já não caberá a tentativa. Por quê? Porque em formas unissubsistentes de comissão, nós não temos como ter um meio termo caracterizador da tentativa. Ou existe a conduta e o sujeito está consumado, ou não existe e não há conduta, não havendo tipicidade, não há que se falar também em punibilidade. Dando sequência à nossa análise do artigo 268, eu falo agora da forma majorada, né? Nós temos, na verdade, majorantes de 3 graus, conforme veremos na sequência, e eu falo agora da forma majorada de 1º grau, que está no parágrafo único do próprio artigo 268. Então, se o autor do crime, o agente que pratica o crime, o sujeito ativo, for funcionário da saúde pública, ou se ele for médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, profissional também da área de saúde. Então, todos estes profissionais, quando são autores do crime, têm contra si uma majoração de 1/3 da pena prevista no parágrafo único, como eu disse, do artigo 268 do Código Penal. É a majorante de 1º grau, porque é a menor fração de majoração. Nós ainda teremos mais 2 graus de majoração. A forma majorada em 2º grau ocorre na hipótese, na verdade, do artigo 258 do Código Penal, na primeira parte dele. Por quê? Porque o artigo 285, que é aplicável a todos os crimes deste capítulo, onde se situa o artigo 268, o artigo 285 ele determina uma remissão para as hipóteses do artigo 258 do Código Penal. Então, o artigo 258, que é aplicável por força da remissão do artigo 285, que incide sobre os crimes relacionados ao capítulo em que se insere o artigo 268, prevê como majorante, né, a hipótese de alguém resultar com lesão corporal de natureza grave, que são aquelas lesões cujos resultados estão previstos ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Então, se por conta da infração de medida preventiva, né, de medida preventiva contra a doença contagiosa, aqui do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, para seguir exatamente a nomenclatura utilizada pelo legislador, e desta infração alguém, claro que com uma relação de causalidade bem demonstrada, mas se alguém vier a sofrer lesão corporal de natureza grave, então o sujeito ativo da violação, da infração, ele terá contra si mais metade da pena, segundo a previsão da primeira parte lá
do artigo 258 do Código Penal, remetido pelo artigo 285, que se aplica também ao artigo 268. E se por acaso, ainda na mesma linha de remissão do 285 para o 258, se resultar desta infração da medida sanitária preventiva resultar a morte de alguém, então nós teremos, para quem praticou a infração e também dentro de uma linha de relação de causalidade tiver gerado a morte de alguém, claro que de forma pré-ter-dolosa, né? Nós estamos falando aqui de um crime pré-ter-doloso, se for com resultado morte, em que o sujeito tenha violado dolosamente, infringido dolosamente a medida sanitária preventiva, mas que tenha produzido um resultado morte de alguém apenas por culpa. Então, neste caso, nós teremos em desfavor de quem praticou a infração da medida sanitária preventiva e com isso gerou a morte, culposamente gerou a morte de alguém, nós temos aí uma majoração da pena em dobro, aplica-se a pena em dobro lá com base no artigo 258, que tem a sua aplicação exatamente por força da remissão contida no 285, conforme eu mencionei há pouco. E para finalizar esse vídeo, meus caros, a ação penal incidente sobre o crime do 268 do Código Penal é sempre ação penal pública incondicionada. Havendo justa causa, o Ministério Público então pode deflagrar a ação penal e com isso oferecer a denúncia e com isso deflagrar a ação penal. É isso, meus caros amigos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.